Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 25. Livro do profeta Samuel, amém? 1 Samuel, capítulo 25. Nós estaremos lendo a partir do versículo 2. Aleluia. Você que pode, você vai ficar de pé em reverência à palavra de Deus nesta noite. Hoje eu culto na direção do departamento de mulheres desta igreja, mais direcionado para toda a congregação. E nesta noite o Senhor tem uma palavra para cada família aqui, para cada mulher, para cada senhor e também para cada criança. Amém, amados? Você veio aqui para ouvir a voz do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: e havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Era o nome deste homem Nabal, o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. Enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está, e assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Perguntam aos teus jovens, e eles te dirão: estes jovens, pois achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teu servo e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Pule lá para o versículo 18. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e o pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, e eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Sente-se adorando ao Senhor e volte sua atenção para cá, porque Deus nesta noite tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Queridos, o tema desta mensagem é: a sabedoria procede à vitória. A sabedoria, ela procede à vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, aqui no capítulo 25 do livro do profeta Samuel, nós encontramos esta história maravilhosa, esta história
seguinte: chamou 10 soldados, 10 jovens, venham aqui. Vocês vão lá com Nabal. Vocês vão lá aonde mora Nabal, lá em Maom. Chegando lá, vocês saúdem a ele. Diz: paz, tenha a tua casa. Paz, aleluia, tenha tudo que tu tens. Davi mandou eu vim aqui na casa de vocês, porque ele está precisando de alimento. Aleluia. E eu quero também dizer que os dias que nós estamos aqui no deserto, olha, os teus sociadores, os teus empregados, eles convivem conosco, eles sabem quem nós somos. Nós damos total proteção para eles. Nós também, ali no deserto, protegemos as suas ovelhas. E por essa razão, Davi mandou buscar o que tu tens na tua casa, alimento, se você pode mandar para ele. Nabal, naquele momento, olhando para aqueles 10 jovens, olha para eles e diz assim: quem é Davi? Muitos são os servos que fogem dos seus senhores. Eu não sei quem é Davi, muito menos quem é filho de Jessé. Não vou mandar nada para Davi. Podem sair da minha casa, podem voltar, aleluia. E na mesma hora, queridos, aqueles 10 soldados, aqueles 10 jovens, bendito seja Deus, saíram com as suas mãos vazias, voltaram e levaram o recado para Davi. Quando Davi ouve, aleluia, eles disseram: olha, Davi ainda não era rei, queridos, aleluia, ele estava fugindo do seu sogro Saul. Davi, quando ouve o que foi que Nabal mandou dizer para mim, ele mandou dizer, meu senhor, que ele não conhece nenhum Davi, não sabe nem quem é o teu pai Jessé. Ele ainda disse mais, meu senhor, que muitos são os fugitivos que andam por aí. Ah, queridos, quando Davi ouve essas palavras, Davi chama 400 homens. Venham aqui, quero 400 soldados agora. E punha suas espadas. E a Bíblia diz que ele também pegou a espada dele, colocou na bainha, montou, aleluia, nos seus cavalos e saiu. E disse: nós vamos arrasar com a casa de Nabal. Não vou deixar nenhuma criança viva. Eu vou acabar com tudo que ele tem. É agora, queridos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que sempre tem alguém que está ouvindo conversa. Na casa de Abigail, ela tinha os servos que gostavam de escutar conversa. Na mesma hora, os empregados de Abigail chegaram com ela: minha senhora, a senhora nem sabe o que aconteceu. Chegaram 10 homens da casa de Davi, 10 homens daqueles soldados que estão lá no deserto. Olha, minha senhora, aqueles homens são homens bons, eles até nos ajudam quando nós estamos cuidando das ovelhas do nosso Senhor. Olha, minha senhora, eles mandaram buscar mantimento, mas o nosso Senhor Nabal despediu eles e ainda fez mais, ele desprezou Davi. E naquele momento, queridos, Abigail ouve aquelas palavras, e aquele empregado ainda disse mais: minha senhora, se apresse, faça alguma coisa, porque o mal está feito na sua casa. Aqui entra a sabedoria de uma mulher. Bendito seja Deus. Eu disse que a sabedoria ela procede da grande vitória. A casa de Abigail ia ser exterminada. Abigail ia morrer. Nabal ia morrer. Os empregados iam morrer. As crianças iam morrer. Aleluia. Quem sabe o diabo tem se levantado contra a tua casa, contra a tua família. Está querendo exterminar com o teu casamento. Está querendo exterminar com teus filhos. Está querendo exterminar com tudo que tu tens, por falta de sabedoria da tua parte. Mas Deus vai levantar alguém, aleluia, com sabedoria para livrar a tua família.
por causa de loucura tem destruído a sua vida. Quantos são de Nabal que existem por aí? Mas levante a mão para o céu, porque tem Abigail na terra. Tem Abigail na terra. Eu nunca preguei sobre a história dessa mulher, mas quando eu comecei a ler, a história dessa mulher me chamou a atenção. Aleluia! Porque esta mulher, ela salvou a sua casa, não só a sua família, mas com todos os seus empregados. E sabe o que ia acontecer, queridos, nesse dia? E aconteceu uma carnificina. E aconteceu uma carnificina porque Davi estava enfurecido, porque Davi foi desprezado, Davi foi humilhado. Aleluia! Queridos, Nabal, ele teve uma grande oportunidade na vida dele. Vira para o teu irmão nesta noite e diz para ele ou para ela que está do teu lado, e diz assim: nunca despreze alguém que chega diante de ti, porque tu não sabes o que será amanhã. Se tu puder ajudar, vai. Se tu puder ajudar, ajuda, mas não despreza. Nabal teve uma grande oportunidade de ser amigo do futuro rei de Israel. Nabal teve uma grande oportunidade de ser muito abençoado. Nabal não sabia quem era que ele estava desprezando, porque ele era um louco, ele era um insensato, ele era um homem que não tinha sabedoria, porque a sabedoria não é só para mulher, não, homens de Deus, a sabedoria também é para vocês. Um certo dia, um jovem mandou uma mensagem no celular e disse assim: a Bíblia diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E o que adianta ter uma mulher sábia dentro de casa se ela tem um homem tolo que vem destruindo tudo aquilo que ela construiu por trás? Você já viu? Tem mulher que é sábia, inteligente, mas o marido é louco, é um insensato, é um imprudente, não consegue compartilhar com a mesma alegria da esposa, não consegue ter uma palavra agradável para dar para a sua esposa, não abençoa a vida da esposa, pelo contrário, ele faz amaldiçoar a vida da esposa, o ministério dela, tudo que ela faz não presta. Imagine como era a vida de Abigail, porque a Bíblia diz que as obras desse homem eram malignas. Ele era filho de Belial, ele era um homem duro, ele era um homem cruel, ele era um homem ruim. Graças a Deus que aqui não tem ninguém comparado a Nabal. Graças a Deus, porque se tiver, tu vai ter que te converter, porque senão Jesus vai fazer a mesma coisa que ele fez com Nabal. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, Nabal teve essa grande oportunidade de ser amigo do futuro rei. Tinha uma lei que todo viajante no deserto que estivesse peregrinando pelo deserto, não importa a quantidade de homens que tivessem, era por obrigação daqueles que tivessem condição sustentar os viajantes, dar de comer para os viajantes. Por isso que Davi mandou lá na casa de Nabal, porque Nabal era um homem rico, Nabal era um homem próspero. Davi cuidava das ovelhas daquele homem. Aquele homem estava prosperando porque alguém estava cuidando. Vinha para o teu irmão nesta noite, vinha para a tua irmã e seja a voz profética nesta noite. Diz: cuida daqueles que têm te abençoado, cuida daqueles que têm te ajudado. Aleluia! Davi estava abençoando Nabal e ele não sabia. Queridos, a palavra de Deus diz: lá vem Davi enfurecido, e lá vai Abigail, tremendo, quando ela vista. Lá vem Davi, dizendo: eu não vou deixar ninguém vivo, eu vou acabar com a casa de Nabal, eu vou matar todo mundo, porque era isso que ele ia fazer. A palavra de Deus diz, queridos, que quando esta mulher avistou o rei, o futuro rei, quando ela avistou Davi, a Bíblia diz que a primeira coisa que ela fez foi se inclinar. Ela se inclinou
em sinal de humilhação. E naquele momento ela começa a interceder pela sua casa. Ela começa a interceder pela sua família. Ela rogou a Davi e disse: não faças tal coisa. Aquele homem que é o meu marido, aquele homem é louco, aquele homem é insensato, aquele homem não sabe o que faz. Não faça isso, não destrua a minha casa. Ela começou a interceder. O interessante, queridos, que naquele momento Davi para ouvir aquela mulher. Ele atenta para a sabedoria daquela mulher, para os conselhos daquela mulher. E Abigail começa a falar para Davi, dizendo: todos aqueles, Davi, que procurarem a tua vida, eles vão ser destruídos, porque Deus te guarda. A tua vida está na mão de Deus. Tu és o protegido do Senhor. Não adianta, irmã, não adianta, irmão, não adianta ninguém se levantar contra os protegidos do Senhor, porque o Senhor cuida daqueles que são seus. Ainda que o diabo se levante, mas ele se levanta para cair na autoridade do nome de Jesus. Naquele momento, Abigail pega, aleluia, aquela oferta, aquelas coisas, aquele mantimento, e coloca na presença de Davi e diz: aqui está, Davi, eu trouxe para você o mantimento que você estava precisando. Davi recebe das mãos de Abigail. E naquele momento a fúria de Davi foi aplacada por causa do conselho de uma mulher. Abigail, mulher prudente. A Bíblia diz que ela era uma mulher prudente. A Bíblia diz que ela era uma mulher bonita. A Bíblia diz que ela era uma mulher inteligente. A boniteza de Abigail não era só na estética dela, porque a Bíblia diz que ela era bonita. Nabal não merecia aquela mulher. Ele estava casado com aquela mulher, mas ele não merecia a esposa que ele tinha. Abigail era uma mulher construtiva. Abigail era uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, agora destrói as suas próprias mãos. Uma mulher sábia, queridos, o inimigo pode estar se levantando, o marido pode estar enfurecendo, mas se ela tiver sabedoria, ela vai com jeitinho, dá um jeitinho, vai com agradozinho e consegue aplacar a fúria do marido. Glorifique a Deus pela vida da sua mulher. Quantas das vezes você, mulher, você, esposa, já livrou seu marido de muitas enrascadas? Não é verdade? Quantas das vezes? É, pastor Felipe? Glória a Deus, é verdade. Queridos. Quantas das vezes o marido, pela sua insensatez, faz coisas e aí vem a esposa por trás: oh, não faça tal coisa, por favor, não leve em conta. Às vezes no trânsito, o marido está enfurecido, né, pastor Cruz? Por favor, se acalme, vamos se acalmar. A mulher consegue aplacar a fúria dos homens, porque a mulher tem sabedoria, ela é dotada de sabedoria. A boniteza de Abigail não era só na estética, era dentro também do seu coração. Quando Davi olha para aquela mulher, que ele viu as palavras daquela mulher, o coração de Davi se derreteu. Bendito seja Deus. Primeiro, chamou a atenção de Davi pela beleza de Abigail. Segunda coisa que chama a atenção de Davi é as palavras de Abigail. Davi ficou estarrecido quando ele viu o conselho daquela mulher. Ele disse: uma mulher sábia, uma mulher inteligente. Uma mulher inteligente, queridos, ela entra e sai e não causa vergonha para ninguém. Não é verdade, mulheres de Deus? Mas também tem homens sábios também. O marido também deve ser sábio, porque essa palavra não é só para nós mulheres, é para os homens também. Abigail era uma mulher tão sábia, tão inteligente, que pelo fato dela conhecer o marido que ela tinha, ela não deixava ninguém levar problema para ele. Tanto é que quando os servos de Abigail e de Nabal
Deus. Sabiam que aquele homem não tinha sabedoria. Sabiam que aquele homem era imprudente. Era um homem que não tinha sal nas suas palavras. Do quinta-feira nós estudamos sobre o sal, né, pastor? E nós devemos ter sal nas nossas palavras. O sal, ele não pode ser em exagero. Ele tem que ser na medida certa. Assim também é o sal na vida do cristão. O cristão pode ser aquele crente salgado exageradamente. Tem que ser na medida certa. Um crente que tem sal na medida certa, ele é uma bênção. Uma mulher que tem sal na medida certa, ela é uma bênção. Abigail tinha sal na sua vida. Bendito seja Deus. Davi olhou para aquela mulher, ela travou a fúria do rei. Naquele momento, o rei não fez o mal que ele ia fazer. O Davi, junto com seus soldados, volta para o seu acampamento. Abigail segue para a sua casa. Chegando na sua casa, a festa estava lá. O banquete estava grande, muito vinho, muito churrasco. Nabal estava bêbado, estava alegre de tanto vinho. Abigail não comentou nada com ele. A Bíblia diz, queridos, que depois que passou o vinho, depois que Nabal acordou daquela bebedeira, porque era festa, aí Abigail chama ele. Venha cá, senhor Nabal, eu preciso conversar com o Senhor. Vai um conselho para você, mulher. Nunca fale para o seu marido algo, porque todo homem pode ser o homem mais bom que seja. Preste atenção nisso aqui. Mas é homem. Eles são muito diferentes de nós mulheres. Tem mulher tão prudente, tão sem noção, que o marido nem bem chega no trabalho. E ela já vai. Olha, homem, tu nem sabe o que aconteceu. O fulano de tal veio aqui, fez isso. O marido não dá nem tempo de respirar. O que foi que aconteceu? Peraí que eu vou chamar ele. Acontece, já vi casos de morte. Eu já vi casos de famílias que se mataram por causa da falta de sabedoria de uma mulher. Eu me lembro de uma senhora que ela é irmã da mãe do esposo da minha tia. O marido dela estava trabalhando, o filho estava brincando na rua e ela em casa. O menino lá brigou lá na rua, entrou correndo, gritando, chorando. Parece que deram um cascudo nele lá, o filho do outro vizinho. E o pai, no trabalho, estava para chegar um sábado. A pessoa só trabalha até 2 horas, dia de sábado. E aí, o menino chegou: mamãe, você não sabe o que aconteceu? O vizinho me bateu. Deixa o teu pai chegar. Quando o teu pai chegar, eu vou contar para ele, ele vai ver o que vai acontecer. Lá vem o homem do trabalho, cansado. Quando ele vai entrar, aí a mulher rasga: olha, o vizinho bateu no teu filho. O que foi que aconteceu? Pois ele corre lá. O vizinho estava bêbado, na briga, a discussão, ele deu uma paulada na cabeça deste senhor e ele morreu. E aquela mulher ficou viúva, porque ela não teve sabedoria para administrar aquela situação. Aprenda isso nesta noite, irmã. Cuidado. Não fale. Tem certas coisas que é melhor você nem comentar com o seu marido. Ai, não, mas eu tenho que esconder tudo do meu marido negativo. Mas nem toda coisa você deve contar. Se não vai trazer nenhuma edificação para o teu casamento e para a tua vida, se não vai ajudar, cala-te, conta para Deus. E os homens também. Os homens também. Nós devemos ser sábias, mulheres de Deus. Nós devemos ser sábias e ter muita vigilância. E a Bíblia também fala de mulheres insensatas. Eu vou citar só o nome de uma nesta noite, talvez você nunca ouviu falar o nome dela. O nome dessa mulher chama-se Zeres. Quem já ouviu falar de Zeres aqui? Só uma mulher, pastor? Zeres era esposa, sabe de quem? De Amã. Amã foi convidado para o banquete da rainha Esther. Amã já era um cara orgulhoso.
prostra diante do Todo-Poderoso. Só adora a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mardoqueu era servo de Deus. Queridos, quando a mão chega na sua casa, diz a palavra de Deus, Esther capítulo 5, versículo 14. Ele chega e conta as glórias dele para a sua família. Ele chama seus filhos, seus amigos, sua esposa e diz: olha, o rei me engrandeceu. Eu fui exaltado pelo rei. Só tem uma coisa, Zé, que eu não suporto aquele Mardoqueu. Eu estava tão alegre, mas quando eu saí da porta do palácio, que eu olhei para a cara daquele Mardoqueu, a minha alegria foi embora. Zé e sua esposa chama ele e diz: Amã, eu vou te dar um conselho. Vem cá, Amã, faz o seguinte, faz uma forca bem alta, de 20 metros de altura, e manda o rei a enforcar esse Mardoqueu. Amã, que era orgulhoso, presunçoso, a mulher não era diferente dele, os filhos também não eram diferentes dele. A Bíblia diz que o conselho da louca pareceu bem aos olhos dele. Disse: olha, Zé, sabe que a tua ideia é boa? Sabe que a tua ideia é boa? Você já viu aquele tipo de mulher? Eu já vi. Graças a Deus que aqui não tem. Graças a Deus que aqui não tem. O marido chegava, nem sabe, o pastor falou isso. Mulher, não estou gostando não daquele pastor. Sei não. Aí a mulher, isso aqui é louca. Eu estou falando da prudente, falando da louca. Aí a mulher sem sal, na língua, na vida, aquela que não tem conselho bom para dar. Sabe o que tu faz? Vamos fazer uma reunião. Vamos fazer uma facção dentro da igreja. Vamos arrancar aquele pastor de lá. Vamos arrancar, eu já vi. Vamos arrancar. Mulher, tu tá certo. Tudo lá, sabe o que a gente faz? É tirar metade da igreja com a gente. Vamos rachar esse negócio. Você já viu? Tem muita, né, pastor Dona Cruz? Mas ela não é capaz de dizer pro filho: isso aqui é a prudente. Vem cá. Meu filho, vamos orar pelo nome de Deus. Vamos orar, não faça isso não. Ele é ungido do Senhor. Ele pode ser Saul, mas ele ainda está no reino. Ele ainda está no reino. Davi disse que aqueles que tocam nos ungidos do Senhor não ficarão impunes. Deixa que Deus tratar com ele. Vamos continuar fazendo a vontade do Senhor. Vamos continuar fazendo a obra de Deus. Zeres. Eu vou citar mais uma outra louca. Um dia, o rei acaba encerrado de uma vinha, bem perto da casa dele. Eu quero aquela vinha. A vinha de Nabote. A Bíblia diz que ele se entristeceu porque ele queria a vinha de Nabote. Ele era igual criança. Sabe criança, quando quer alguma coisa, fica triste, faz birra. Ele conta para a mulher dele.